Oi, gente, sou Cristiane Berto Santana, psicóloga, e atendo pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Eu sempre estou falando um pouquinho da ansiedade. Esses tempos atrás eu falei dos sintomas, e hoje eu vou falar um pouquinho dos tipos de ansiedade. Porque muitas vezes as pessoas têm comportamentos, emoções, sensações que não conseguem explicar. E aí eu vou dar uma dica aqui dos tipos de ansiedade que existem, tá bom? Primeiramente eu vou falar da agorafobia, que é uma ansiedade que se sente em locais ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso escapar. Por exemplo, na presença de multidões, ou às vezes até na própria casa. A pessoa está sozinha e começa a ter sensações estranhas. O próximo é o estresse pós-traumático. Após presenciar algum acontecimento traumático, as pessoas passam a reviver o evento. Considera-se um quadro agudo quando ocorre dentro de um período de 3 meses e crônico quando de maior duração. Por exemplo, pessoas que sofrem assalto, algum tipo de abuso, algum acidente. O próximo é a ansiedade generalizada. É quando flui ao longo de horas, dias e até meses. É uma preocupação excessiva, incontrolável, e geralmente está associada a tensão muscular, insônia e irritabilidade. O próximo são as fobias, tem inúmeras fobias, né? E o que é a fobia? É um medo excessivo e irracional revelado pela presença de um objeto ou uma situação que causa pavor. Por exemplo, tem gente que tem medo de alguns tipos de animais, medo de sangue, medo de tomar injeção, altura, doenças e assim vai. O transtorno de pânico são crises súbitas de mal-estar, em geral sem que exista um fator desencadeante importante. Os ataques se repetem e há alterações de comportamento associados ao medo de ter novas crises. Ou seja, a gente costuma falar que é o medo do medo, tá? O TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, são presenças de pensamentos obsessivos e compulsivos e necessidade de realizar alguns rituais para suprimi-los. Como, por exemplo, a gente lava a mão rapidamente ou a todo momento, olhar várias vezes se fechou as portas da casa antes de dormir. Então, são bastantes exemplos que tem na questão do TOC. Tá? Mas não vamos confundir, tá, gente? Algumas manias com TOC. A fobia social é um medo persistente em que as pessoas acreditam estar exposta à avaliação dos outros ou se comportar de maneira vergonhosa. Então, elas acham que sempre estão sendo julgadas pelas outras pessoas. E aqui a gente tem também a ansiedade induzida por uso de substâncias. É o uso de determinadas substâncias que podem levar a um ou mais transtornos ansiosos. Os sintomas aparecem durante a intoxicação ou até mesmo um mês depois, tá? E aqui também eu não coloquei, né, nessa listinha, mas acho interessante e importante falar. Tem a ansiedade de separação, que é um distúrbio que muitas crianças têm, onde ela fica excessivamente ansiosa quando se separa dos pais, principalmente em períodos de estresse. Porque muitas vezes tem criança que chora muito, grita, fica nervosa, e muitos pais, muitas pessoas acreditam que é manha, né, gente? Então vale a pena observar, mas pode acontecer com adultos também, tá bom? Então aqui, como eu sempre falo, eu só tô lembrando que tem muitos tipos. Eu citei somente alguns, só para facilitar a vida de vocês, tá bom, gente? Obrigada.